E quando a gente fala de Saul, a gente Saul, viu né? na segunda temporada a parte, posso falar a parte boa de Saul, né? Porque eu achei que eu não fosse gostar de Saul. Eu gostei de Saul da segunda temporada. Então eu fiz meu trabalho. Mas como que você define Saul? Pelo menos nessa primeira fase que a gente viu, né? Na segunda temporada. Sabe uma coisa pra mim fascinante sobre Saul? Nem eu imaginei que eu fosse gostar tanto desse personagem. Mas eu acho que todo mundo fala isso até você fazer o próximo personagem. Porque eu gostei muito de Samuel, aí veio Saul. Porque toda vez que a gente ouvia falar de Saul, o que a gente sabia sobre Saul? Geralmente as coisas, os pontos principais. Primeiro rei de Israel, o homem mais lindo de Israel, que é um detalhe que eu acho interessante na Bíblia que fala isso, né? O homem mais lindo, mais alto de Israel. Escolhido para ser rei. Aí teve esse início, ok? Que ele foi ungido quando ele não esperava, quando foi lá buscar as jumentes do pai. Em seguida você já vê o erro do Saul. Então, o Saul, ele era muito conhecido por esse rei que fracassou, né? Que desobedeceu. Ponto. Só que, vamos pensar. O povo pediu um rei. Deus não escolheu um homem aleatoriamente. Ah, vocês querem um rei? Tá bom, qualquer um, vai. Esse aí é bonitão? Vai esse. Se Deus escolheu Saul, tem um porquê. Deus não ia escolher qualquer um, embora o povo estivesse errando com ele, Deus não errou com o povo. Ele não ia escolher o pior. Ele ia escolher alguém direitinho, né? E isso nunca foi retratado. Esse Saul, por que Deus escolheria Saul se ele se tornou esse homem? Subentende-se que ele não era esse homem inicialmente. Então isso para mim foi fascinante. Imaginar com alguns detalhes que a gente tem na Bíblia, quem era esse cara? Que muitas vezes ficam nas entrelinhas ali, Muito né? nas entrelinhas. Então a gente tem alguns pontos bíblicos que apontam para quem era Saul. Primeiro, quando Samuel falou para ele, né, e foi lá atrás das jumentas e tal, falou para ele, olha, você vai ser ungido príncipe, né, sobre Israel. Ele não acredita. Tipo assim, ele acha aquilo. Não, qualquer um no lugar dele, né? Vamos combinar. Eu venho aqui fazer o podcast, alguém fala, você vai ser presidente do Brasil. Então, mas a reação dele foi muito bonita, sabe? De falar, não, eu sou o menor, eu não tenho condições. Dele ver isso, que ele não tinha condições, sabe? Isso é um ponto de Saul, bíblico. Quando ele é anunciado para o povo, e tem aqueles que rejeitam a ele, né? Falando, esse que vai reinar sobre nós? Tá, e a gente retratou isso. Quando ele vence a batalha contra os amonitas, eles sugerem, vamos matar aqueles que falaram que Saul não prestava, né? E Saul falou, ninguém vai morrer hoje, porque Deus nos deu o livramento. Esse é o tipo de cara que Saul era. Ele né? mostrando ali que reconhecia, né? Deus, que, tipo assim, ele foi escolhido não pelos seus próprios méritos, mas Deus quis que fosse ele. E mais tarde, quando tem a cena que ele erra, né? E Samuel fala com ele, Samuel fala assim, quando você era pequeno aos seus olhos, Deus te escolheu. Em outras palavras, ele era humilde. Ele não se achava. Então, você pegar esses detalhes bíblicos e construir esse personagem. Imaginar como seria esse personagem. Então, nós sabemos os nomes dos filhos, o nome da esposa. Depois a gente tem uma concubina, né, gente? Todo mundo perguntando sobre ela, mas isso é mais tarde. A gente já sabe, mais vai ou menos, acontecer, né? Mas não é um homem que você vê que era dado a muitas mulheres, a bebedice. Então, a gente começou a construir esse personagem. Como que deveria ser esse cara? Então, você vê, o pai mandou ele lá buscar as jumentas. Tem outra parte que fala que ele estava cuidando dos bois. Então, um homem camponês, basicamente, né? Vivia do campo, um homem simples, sem grandes ambições. O Abner, a gente sabe mais sobre ele. Você vê que ele foi logo comandante. Saul, não. E quando ele some, o pai fica desesperado. O que isso te fala? Tinha um bom relacionamento com o pai, era um bom filho, sabe? Então, a gente pegou esses pequenos detalhes e foi preenchendo as lacunas. E isso foi interessante ver. E para mim, o que é mais interessante sobre Saul, assim, é o pico. O que a história dele ensina para mim, tá? E para quem tiver olhos para ver e prestar atenção. Geralmente, quando uma pessoa comete um erro muito grave, sabe? Faz uma coisa muito errada, a gente tem a tendência de falar assim, essa pessoa não presta, por isso é que ela fez isso. Né? A gente ouve notícias, coisas horrorosas, você fala assim, essa pessoa não presta. Sim, às vezes é verdade. A pessoa já tem
aquela índole. Mas na maioria das vezes, não. Saul ensina pra gente que qualquer pessoa pode cometer atrocidades, se ela se permitir. Você não precisa começar assim, começar mal para você terminar mal. Saul começou bem, senão Deus não tinha escolhido ele. Então, como? E o que ele se torna, que a gente vai ver, não é assim, ele errou. Os filhos de Samuel, que aceitavam um erro, né? Uma coisa. Não. O Saul, ele é erro atrás de erro. Começa a tropeçar, tropeço atrás de tropeço. Sim, ali, né? e ele faz coisas, ele se volta contra Deus no fim da vida dele. Olha como ele morreu. Então, como que aquele cara... Será que ele sempre foi esse tipo de pessoa? Não, porque senão Deus não tinha escolhido ele. Então, é aquilo. Aos poucos, coisas foram acontecendo, que é o que a gente vai ver nessa terceira temporada, que foram levando ele até que ele chegou naquele ápice, né, da perversidade e tal. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que a história de Saul traz essa lição, essa reflexão para mim, sabe? Nos momentos mínimos da vida. Não são nas decisões grandes, porque assim, nas decisões grandes, mais no final que Saul errou. Não foram elas, mas o que levou ele a tomar as decisões mais importantes de forma errada? Foram as pequenininhas, do dia a dia, que ele foi decidindo. E aparentemente não tem consequência. Por exemplo, mentir. Te contei uma mentira. Que consequência tem isso? Mas se eu sou capaz de contar uma mentira pra você, pequena, pode ser que amanhã eu consiga contar uma maior. Pode ser que depois de amanhã eu consiga enganar. E dali vem outro engano. E assim vai progredindo. Então eu achei muito bacana a história de Saul. Eu achei importante a gente mostrar esse Saul. Esse Saul, como você falou, bom. E uma coisa interessante que eu sempre vejo nas redes sociais, assim, eu quero ver o que vocês vão fazer pra me fazer odiar Saul. Porque tá difícil. Mas eu garanto, gente, vocês vão. E não vai ser uma coisa assim, pum, caiu e ele já é. Você vai ver que foram as coisas mínimas. E o mais interessante é que, às vezes, você faz coisas e você engana a si mesmo. A gente viu até um trechinho, né, no final da temporada. Que aparentemente não tem nada demais. E você acha que você tá convencendo a pessoa, eu tô fazendo isso por causa daquilo. Quando, na verdade, você tá enganando a si mesmo. Você acha que é por isso que você tá tomando essa atitude e não é. E a gente vai ver muito isso em Saul. Qual dessa da segunda temporada que você falou? Não teve um momento que ele tava lá na festa da coroação, ele tá dançando. Sim. E aí Noã olha pra ele. E a narradora, né, que é outro ponto, ela fala, né, ela viu algo que ninguém mais viu. E o filho pergunta, o que ela viu? E ela responde, um indício do que estava por vir. Então, ali, bem sutilmente, pela primeira vez, nós vimos algo que estava dentro do Saul, que talvez nem ele mesmo conhecesse. Porque até então, a gente mostrou que ele saía na rua, as mulheres olhavam, quando teve aquela cena do poço, né? E ele... Vamos combinar, Ana, eu sempre falo isso, na equipe eu sempre falava isso. Quando você é muito bonito, a Bíblia fala que ele era o homem mais lindo do país. Então, assim, quando você é muito bonito, você sabe. E você age é natural que você tenha uma certa confiança por causa disso. Porque onde você vai, você chama atenção, você é bonito. O cara é mais alto. Assim, imagina como ele não era, de certa forma, popular. Com as mulheres que não queriam ele. E você não vê indício do Saul se aproveitar disso. Tipo assim, eu sou o cara, sabe? Então você vê, ele não mostrava ser uma pessoa que se garantia pela beleza, que gostava até de ser admirado. Mas na festa, quando ele viu que as mulheres estavam ali desesperadas por ele, os homens admiravam, o povo enaltecendo, né, Saul, falando, Salvador de Israel, nosso rei, ele entendeu quem ele era. Tipo assim, então, eu sou o cara mais importante do país. Ele começou a entender. E esse é um dos primeiros erros, tipo assim, como Samuel falou, quando você era pequeno aos seus olhos, quando você não era nada, quando você não se considerava tão importante. E ele vai ver que, não, eu sou importante, sim. O que eu digo é a realidade. Ele era a autoridade principal, né, abaixo de Deus. Esse é o detalhe, abaixo de Deus, né? O que ele falava, valia. O que ele decidia, tipo assim, eu tenho poder sobre qualquer pessoa. Eu posso o que eu quiser. E ele não tinha... Ele não tinha noção disso até aquela cena.
né? Que não tá na Bíblia isso, né? A gente não tem esse detalhe. Mas eu imagino, teve um momento que isso aconteceu, que justifica o que vem depois, né? Que aí a gente tem na Bíblia. Que é o que a gente falou das entrelinhas, né? Porque é preciso ter essa interpretação para desenvolver uma novela e uma série, né? Até para as pessoas entenderem, né? E seguindo o que tá, né, nos registros bíblicos. Inclusive, teve uma cena que Samuel fala para Eloá exatamente isso. Ele fala assim, eu não vou lembrar a fala, né? Mas eu lembrei dessa cena enquanto você falava. Que ele fala, enquanto Saul se achar pequeno, tá tudo bem. O problema é se isso mudar, né? Assim, o povo tá substituindo, que já tava fazendo de qualquer forma, né? Mas eles vão realmente substituir a Deus. Até ali, o Samuel não viu nada em Saul. Nem a gente, né? Só Ainoã viu, gente. Sim, naquele momento. Não teve. Depois, a gente viu uma coisinha ou outra, mas nada, assim, demais, né? Mas ele vai ver, né? Essa mudança, né? E a gente vai ver. E adianto, a gente vai sofrer. Porque pra você realmente odiar, tipo assim, um personagem, o que ele faz, você tem que ter amado ele. Tem que ter te decepcionado. Pra mim é assim. Porque senão, tipo, são indiferentes. Faz o que você quiser, não A decepção é isso, né? A decepção, você só se decepciona com quem você ama, né? Com o que você espera diferente, né? Que é importante pra você. Ou você confia, enfim, né?